E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, Next Trade na área. Hoje nós vamos desenvolver uma estratégia a pedido de um inscrito no canal. Já vou te explicar quais são os indicadores que nós vamos usar. Vou mostrar isso para você já e depois nós vamos partir para a prática. Eu e você vamos desenvolver isso na mão. Antes de mais nada, eu quero mostrar para você a nossa regra de coloração, tá? Quando eu tenho fluxo de venda, tá vendo? Ó, fluxo de venda. Você vai pintar aqui no gráfico que tem fluxo agora de venda e o candle vai pintar de vermelho. Como nós estamos tratando aqui de fluxo, ele só vai pintar a partir da hora que você ligar, tá? Então eu liguei aqui agora, ó. Então ele começa a pintar a partir desse momento, ó, tá? Então nós estamos aqui nos 5 minutos, então significa que até os 10 minutos eu não tinha ligado. Aí depois dos 10 minutos, ó, esse candle aqui até os 15, né? Então nós temos fluxo. Nesse momento aqui não tem fluxo mais, ó, tá pintando de branco. Por enquanto não tem nada. Nós vamos colocar lá na analógica esse combo. Nós temos aqui um indicador de suporte e resistência. Nós temos aqui, no caso, o suporte e aqui em cima a resistência. Ó, fluxo de compra. Deu fluxo de compra aqui agora, tá? Mas em cima de uma resistência. Então esse é o indicador, ó. Quando tem fluxo de compra, ele vai pintar de verde abaixo aqui e vai pintar o candle de verde, beleza? Nós vamos colocar aqui agora o indicador que nós vamos usar para essa automação. Deixa eu explicar aqui primeiro. Esse indicador, ele é nativo da Nelogica Trend Code nativo, ó. Vou colocar ele aqui, você vai ver que ele vai ficar em cima, ó. Tá em cima desse que nós desenvolvemos, tá vendo? Ok? Esse aqui é o que nós desenvolvemos, ele está certinho em cima. Esse aqui é nativo do Profit. Já que está tudo certinho, vou tirar ele. Nós temos 3 opções para operar. Vou colocar o Hilo, nós vamos usar ele no 7 período, média de 200, período aritmética, e nós vamos também usar a VWAP. Nós não vamos usar todos eles ao mesmo momento, ou um ou outro. VWAP diária, vamos colocar ela aqui no gráfico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos falar que a gente vai usar primeiro a média. Se o período atual ele é menor do que o período anterior, significa que ela está descendente, está caindo. Então nesse caso a gente vai vender. Se a média rápida, que está próximo do preço, estiver abaixo da média lenta, que está acima. Recapitulando, vamos pegar outra parte aqui, ó, para a gente achar que é só venda, ó. Tá vendo? Ó, tá caindo. Então a média no período atual ela é menor que o período anterior. Tá caindo. Então nós vamos procurar por vendas. Toda vez que a média curta está menor do que a média longa e a média de 200 estiver ascendente, nós vamos vender. Se o preço voltar, nós vamos fazer até 5 níveis de proteção, ok? Até 5 níveis de proteção. Vou mostrar isso para você já. Nesse caso nós estamos usando então a média, nós não vamos usar a média agora, nós vamos usar o Hilo. É a mesma coisa, de 7 períodos. Se o Hilo estiver acima do preço e a média rápida estiver menor que a média lenta, ele vai vender. E análogo para compra, tá vendo? Análogo para compra, ó, desse jeito. Só que aqui o Hilo no período anterior, ele tem que ser menor do que o período atual. Tá? Então significa que ele está ascendente, então ele vai comprar. E por último, a VWAP. Tá acima da VWAP a gente compra, abaixo a gente vai vender. Tá? Então, ó, aqui abaixo a gente só vai pensar em venda. Só vai vender na hora que a média rápida estiver menor que a média lenta. Tá? Então, ó, expliquei para vocês que nós podemos usar ou a VWAP, ou o Hilo, ou a média 200. Vamos deixar a média de 200 aqui no gráfico e nós vamos solicitar uma automação. Nova automação de estratégia, nova automação, criar uma nova automação. Ó. Você vai vir aqui em selecionar estratégia, vai digitar o nome da sua estratégia, você vai colocar o período, no caso nós vamos usar 8R, quantidade por ordem é 1 e a quantidade máxima é 5, tá? Essa é a configuração. Entrada no fechamento, saída não precisa, o risco fica a seu critério, tá? Se você quiser colocar aqui, vamos supor, eu quero o objetivo de ganho diário aqui de 300 pontos e o stop também eu quero colocar aqui 300 pontos, um exemplo, tá? Só que aqui nos casos nós vamos usar um replay, tá? Eu vou marcar aqui o replay, ó, tá?
e nós vamos salvar. Ó. Salvei. Vamos dar start nele aqui e vamos ligar a automação. Vou explicar para você como que ele opera. Nesse caso nós estamos usando lá a média. Ele pegou um médio. Se ele andar aqui, ó, 40 pontos, ele vai ativar o trail stop. Fica olhando para você ver, ó. Ativou, ó. Ativou, ó. Protegeu 32 já. Ó. Se ele andar mais um pouco, ele vai subindo também. Ó, moveu agora para 67 pontos. Ó. Se subir mais, ele move mais também. Ó. Subiu, já protegeu 100. Deixa eu dar um pause aqui para me explicar para você a questão dos médios. Ó, ele está com um contrato. Se ele descer 75 pontos aqui, ele coloca uma ordem aqui. Se ele descer mais 75, ele vai colocar outra ordem aqui. Não vai ficar com 3. Se ele descer mais 75, ele coloca 4. Se ele descer mais 75, ele coloca 5. E se ele subir aqui e andar 8 ticks ao nosso favor, 8 ticks, ele vai ativar o trail stop e vai proteger 30. Isso é configurável lá no input, que eu vou explicar para você. Voltou, vai colocar um contrato bem aqui, ó. Você tá vendo que é um ordem limit? Pegou ela. Se subir aqui 40 pontos, ele já protege. Ele vai tirar o stop daqui e levar para lá. Fica olhando aí no stop pra você ver. Ó, fica olhando. Vamos ver se ele sobe aí. Ó, tirou o stop e levou lá para cima. Dos dois. Voltou, saiu no trail stop. Show de bola. É isso que a gente queria. Só que aqui nós estamos usando essa média de 200. Então agora, enquanto ele vai operando aqui, o que nós vamos fazer? Você vai vir em estratégia, você vai clicar aqui, ó, editor de estratégia, você vai clicar uma nova estratégia, você vai dar OK, você vai apagar esse código aqui e vai digitar o código que eu desenvolvi essa estratégia aqui, ó. Esse código aqui que eu vou explicar. Aqui nós temos as constantes, tá? Em constante, que está aqui dentro de constante, o operador não tem como ele alterar nada aqui, tá? Ó, o trail stop, eu disse com 8 ticks, ou seja, 40 pontos, ele vai ativar, ó. Ticks para ativar o trail stop, 8 ticks. Trail stop, distância em ticks, ele vai 6 ticks, ou seja, 30 pontos. Ele vai andando, ele vai subindo. Nós temos aqui os nossos parâmetros, certo? Horário de início, horário de fim, de zeragem, alvos em ticks, tá vendo? O alvo lá 40 ticks a 200 pontos. O nosso stop de 110, né, 500 e poucos pontos, 550 pontos. Eu vou usar o hilo? Não vou usar o hilo, tá? Se eu fosse usar o hilo, eu ia usar ele, né, ó, usar o hilo, falso. Se eu fosse usar ele, eu ia usar ele no set período, fica a critério, você pode mudar. Usar média de tendência, a média de 200. Tá? Então, se tá no caso, nós estamos usando ela lá, ó, tá vendo? Tá verdadeiro aqui, ó, true. Então, nós estamos usando a média de 200. Usando a VWAP também não, tá? Porque não dá para mim usar todas elas de uma vez, ou uma ou outra, tá? O contrato, um contrato por níveis, tá? Os nossos níveis são em ticks, ou seja, 75 pontos, ele vai colocar um contrato. 150 pontos, ele coloca mais outro contrato. 150, eu estou me perdendo aqui no cálculo, cara, que isso, 225 pontos, ó, 225 pontos ele vai colocar, são 45 vezes 5, 225 pontos ele vai colocar o outro contrato, 300 pontos ele vai colocar o outro contrato, que é o quarto contrato no caso aqui, e o quinto contrato ele vai colocar com 400 pontos, ok? Andou 400 pontos para trás, ele vai pegar o último nível seu. E aqui nós temos as nossas variáveis, certo? Ó, variáveis globais, certo? O sinal de compra, o sinal de venda do tipo booleano, as nossas médias, média rápida, média lenta, média rápida, média de 200 e a variável que vai receber o hilo, do tipo dela, float, ou seja, real, tá? A minha posição atual, que é inteiro, as variáveis para o trail stop, para ativar, o array dos níveis, tá? Para montar a grade lá, tá? Vamos usar uma array para fazer isso. Aí nós temos o time para fazer a zeragem, se chegou o time é maior que o horário de zeragem, que nós colocamos lá em cima, ele vai fechar toda a posição. Aqui nós temos nós vamos inicializar o nosso array dos médios, né? Ó, o primeiro array, né? O segundo, o terceiro, o quarto e o 5, tá? Eu coloquei aqui, ó, tá errado isso aqui, porque eu tinha colocado 15 lá aquela hora, tá? Para mim testar, é só para você aumentar os níveis, né? Então você pode colocar até 15.
Só que no caso nós vamos usar só até 5, então não há necessidade, tá? O nosso array aqui vai começar de 1 e terminar em 5, ó, só até 5, ok? E nós vamos fazer cada nível, ele vai receber min price incremento, que é o incremento do ativo, ok? Aqui nós temos a nossa lógica das tilsos, né? Das tilsos lá, e para pintar também o candle, tá? Paint bar, se for de sinal de compra, né? Ele vai pintar de azul, ok? E se for de venda, vai pintar de fluxo. Aqui nós temos as variáveis que vai receber a média de 200 e o hilo, tá? As duas variáveis aqui, ó. A média não é média exponencial, é média aritmética, tá? Então é média aritmética. Se fosse exponencial seria média ESP, não é média ESP, é média aritmética. E aqui nós temos a nossa lógica de entrada. Então veja bem, se eu não tenho posição e o time é maior que o horário de início, certo? E o fechamento é menor que o horário de fim, e eu for usar a média, tá? Ó, se eu for usar a média, essa média for verdadeira, o hilo for falso e a VWAP também for falso, e a média de 200 era maior que a média anterior do período anterior, significa que ela está subindo, né? Então ela está subindo. E a minha média lenta é menor que a média rápida e o fechamento é maior que a VWAP diária, então ele vai enviar uma ordem limite no fechamento e a quantidade de contrato, ok? Então ele vai passar nesse laço aqui, se for usar a média de 200, nesse laço aqui, se ele for usar o hilo, tá? Só lembrando que as outras, a tendência, a VWAP tem que ser falsa, ó, tá vendo? Tem que ser falsa aqui. E aqui nós temos, se eu for usar a VWAP, ele vai entrar aqui. Aqui nesse caso, para mim fazer compra, para mim fazer venda, tá? Para você, o operador, fazer venda, e você for usar a média, ela for verdadeira, ó. Se, if, usar média, and, o hilo for falso, e usar a VWAP for falso, a média, olha só, a média no período atual, ela é menor do que a média no período anterior, tá? O período atual significa estar caindo. E a média rápida é maior ou igual a média lenta é maior ou igual à média rápida, e o fechamento é menor que a VWAP diária, então ele vai enviar uma ordem de venda, tá? No fechamento e o contrato por níveis, tá? E aqui ó, nós temos o reset do trail stop. Então ele vai começar como falso. Ele vai, aonde que nós vamos resetar isso? Nós vamos resetar aqui dando resposition, tá? Então se eu não tenho posição nenhuma e ele passar por aqui, ó, e pegar uma posição, ele vai falar que é falso, tá? Ele não pode chegar lá, porque senão o trail stop é ativado, tá? Se eu não fazer isso, ele já entra como ativado já. Aí ele já começa a mover o trail stop, não é isso que a gente quer, tá? Agora, se eu passei aqui dentro do resposition, se eu uma dessas condições de compra ou de venda, se eu fiz uma dessas condições aqui, vamos falar que eu fiz a compra, né? Se eu estou comprado, então eu vou enviar o meu alvo, certo? Eu vou enviar o meu alvo, Sell to Cover Limit, eu vou enviar uma ordem de venda de cobertura do meu buy price, certo? Mais o meu alvo é para cima, né? Então se eu tenho do meu preço médio, eu tenho que enviar o tamanho do meu alvo, meu alvo em ticks, em vezes o incremento do ativo e toda a minha mão que eu tiver, ó, buy position, né? A quantidade total que eu tiver lá, ok? Esse foi o meu alvo. Depois eu vou entrar dentro da lógica aqui do trail stop. Se o meu trail stop não está ativado, opa, ó, ele não está ativado, tá vendo aqui, ó, ele está falso, ó. Ele não está ativado. E o fechamento é maior que o meu buy price, mais o ticks para acionar. Quantos ticks que é para acionar? É 8, tá? Vezes o min price incremento, tá aqui, ó. Então são 8 ticks. Aí ele vai ativar o trail stop, ó, passa a ser verdadeiro de compra. Essa variável aqui, ó, vai receber o fechamento. Se o fechamento for menor que o trail stop distância, vezes o incremento do ativo, né? Então agora aqui ele está ativado, ó. Ativamos ele. Se o trail stop está ativado
então ele vai entrar dentro desse laço aqui, ó, tá? Dentro desse laço aqui. E se o fechamento for maior que o trailer stop, mais a distância, o trailer stop de distância em ticks vezes o incremento, então ele vai entrar aqui dentro, ó, o trailer stop você vai receber o fechamento, o stop vai receber a posição do trailer stop aqui de compra, tá vendo? Aí vamos repetir ele por causa do offset e a minha quantidade que eu tiver na minha mão. E aqui embaixo, ó, eu vou garantir que se o meu trailer stop não foi ativado, ele passou por aqui, não está ativado, certo? Então a minha ordem de stop ela tem que ficar lá. Ela só vai mexer se ativar. Se ela ativar, ela vai vir para cá, ó. Ativou, ela vai vir para cá. Se não, ó, else, tá vendo? Se não essas condições aqui não atende, ele vai vir para cá, ó. Ele vai colocar essa ordem lá embaixo, lá, igual a gente viu aquela hora lá. E aí depois nós vamos montar a grade, ó. Então a minha posição atual vai receber buy position dividido pelo contrato por nível. Aqui eu vou calcular em qual nível que eu estou, tá? Eu vou calcular em qual nível que eu estou. Então se a minha posição atual é maior ou igual a 1 e end, né? A posição é menor que 5, então ele vai enviar uma ordem, ó, né? Nós estamos falando aqui de compra, um buy limit no meu buy price menos o nível do preço médio da posição atual, ó, dentro de um array, ok? E aqui é quantidade por níveis. Agora se eu tiver vendido, ele vai fazer da mesma forma. Vou enviar aqui, ó, vou enviar o meu alvo, vou ativar o meu trailer stop, tá? Vou garantir que ele só vai mover o meu stop só quando ele ativar o trailer stop, senão ele vai ficar lá paradinho no lugar dele lá, certo? E aqui nós vamos fazer a grade agora de venda, tá? Então vamos, ó, minha posição atual vai receber a sell position dividido pela quantidade de contrato que eu tiver, tá? Dividido pelo contrato por nível. E aqui nós vamos checar o índice, né, de cada do array, certo? E vamos posicionar a nossa ordem, ó. Então nós vamos colocar uma ordem só short limit, tá? No sell price mais o nível e da posição atual e a quantidade de contrato, ó, tá? E aqui embaixo nós vamos protar no caso, né? Protar a média e pintar ela, ó, tá? Protar a outra média e pintar ela. Por enquanto aqui nós já terminamos o nosso código. Vamos ver como que tá aqui, ó. Opa, já tá com 250, ó. 250. Nosso objetivo lá é 300. Ele está comprado com um contrato. Nós estamos usando essa média, tá acima da média. Se ele andar aqui 8 ticks, ele vai proteger. Protegeu, ele já saiu, certo? Já protegeu e já saiu. Não, olha lá, ativou o trailer stop já, ó. Se andar mais, saiu, tá? Então já fez 262. Eu vou pedir para você não se esquecer de inscrever no nosso canal, dá o like, copia o código aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, até na linha 27. Depois da linha 27 até na 53. Depois da 53 até na 75. Até na 100. Depois até na 123. Depois até na 145. Depois até na 169. Depois até na 193. E depois até na 204, tá? Eu estou tendo dificuldade para copiar o código, então nos dá uma força lá no pack, compra o pack lá, vai ter todas as automações que nós fazer aqui, você vai ter ela lá, beleza? Sucesso para você, tamo junto, meu irmão. Vou finalizar por aqui, tá? Vamos parar por aqui, vamos bater os 200, ó, bateu, fechamos 300, não opera mais, beleza? Até mais, sucesso!